Se você busca saúde, longevidade e bem-estar, já deve ter ouvido de que comer menos carne, principalmente carnes processadas, carne vermelha, pode ser sim um importante aspecto para longevidade, para a saúde, para a prevenção de doenças. Afinal de contas, tirando a carne, as carnes processadas, o que você poderia colocar como fonte de proteína na sua dieta, na sua alimentação? Se você quiser saber mais sobre esse assunto, já fique aqui comigo no vídeo até o final, que eu vou dar 4 alimentos, 4 fontes de proteína vegetais que são excelentes para você poder fazer a substituição com as proteínas da carne. Pessoal, sempre esse tema é bastante pedido aqui no canal e eu trouxe aqui mais alguns detalhes importantes sobre as pessoas que estão deixando de comer carne e passando a comer mais fontes de vegetais, de proteínas vegetais. Primeiro, o grande mito, que é o mito de que só a carne tem proteína. Se você ainda tem esse mito, acha que só na carne tem proteína, isso já está muito ultrapassado, sempre foi ultrapassado, mas a indústria da carne conseguiu colocar, embutir na cabeça das pessoas de que a carne que é fonte de proteína e de que os vegetais talvez tivessem proteínas, mas não são possíveis de serem absorvidas. Isso também é mito. É claro que existe sim uma diferença na absorção das proteínas da carne, dos alimentos vindos do reino animal e os vindos do reino vegetal. Em geral, a proteína vinda do reino vegetal ela tem um pouco mais de dificuldade de ser absorvida, mas é perfeitamente possível de ter uma dieta vegetariana e você ter todas as quantidades de proteínas que você precisa para poder manter massa muscular, poder ganhar volume muscular, força, tudo, Tudo que você precisa para fazer seu corpo funcionar, todas as enzimas que também são proteínas, Então, primeiro o conceito, pessoal, que a gente precisa ter diariamente um consumo equilibrado de proteína, de carboidrato, de gorduras. Esses são os 3 grandes macronutrientes da alimentação do ser humano. E cada um é importante. A gente não pode ter só uma dieta de proteína, não podemos ter uma dieta só de gordura, não podemos ter uma dieta só de carboidrato. Em alguns casos, para algumas situações clínicas, podemos predominar em algum desses 3 macronutrientes, mas a longo prazo, muitas vezes, é difícil que você vá fazer uma dieta muito restrita. Você tem que ter um certo equilíbrio entre esses macronutrientes. Em geral, 30%, 40% de carboidrato, 30% de gordura, 30% de proteína. Vai depender muito da estratégia nutricional de cada um. E falando das proteínas em si, as proteínas elas são moléculas formadas por aminoácidos. Os aminoácidos, eles são divididos em essenciais e não essenciais. Os essenciais, eles estão no ambiente e a gente precisa diariamente ingeri-los porque o nosso corpo não consegue sintetizá-los. Já os não essenciais, o nosso corpo acaba gerando no processo metabólico. Ou seja, você precisa ter uma boa quantidade de aminoácidos na sua dieta, de essenciais e não essenciais, para você garantir a sua saúde, para que seu metabolismo fique o mais equilibrado possível. Afinal de contas, tirando a carne, as carnes processadas, o que você poderia colocar como fonte de proteína na sua dieta, na sua alimentação? Quais seriam esses 4 tipos de proteínas veganas, vegetarianas, que nós podemos utilizar quando a gente está deixando de comer carne vermelha ou carne branca, que seja, e estamos passando a ter uma dieta mais vegetariana. Primeiro grupo que mais tem quantidade de proteína por 100 gramas são as leguminosas. Quando eu falo leguminosas, estou falando dos feijões, eu estou falando do grão de bico, eu estou falando da ervilha, da lentilha e assim vai. Esses 4 são bem importantes. Então, numa dieta vegetariana, você precisa comer leguminosas, mas você também precisa comer cereais. E nos cereais, a gente teria a quinoa, tem o arroz capeto, tem o arroz negro,
a soja, né? Só que a soja tem que cuidar muito com a fonte da soja, tem um certo preparo também dessa soja, mas ali a gente tem muita proteína também. Então, segundo grupo, leguminosas, cereais. Aí vem o terceiro grupo, que é muito importante, que são as oleaginosas. Nós temos aí o amendoim, tem as castanhas, as amêndoas, as nozes, as avelãs, ou seja, você tem um grupo de grãos que tem um teor calórico bem elevado, né, com gorduras boas, que também tem muita proteína, né, muita concentração de proteína. E no quarto grupo nós temos as fontes de proteínas vegetais, espinafre, couve, tudo que é verde, né, vai ter ali uma quantidade de proteína. Nós temos a cenoura, tem a batata doce, a gente vai ter proteína em vários desses alimentos, tá? Às vezes maior quantidade, às vezes menor quantidade, e a gente pode sim ter uma dieta que seja diversificada nesses grupos vegetais, e quanto mais diversificada e mais contínua a gente vai tendo também essa oferta, mais chance a gente vai ter de não ter nenhum déficit proteico, nenhum aminoácido vai ficar de fora. Nós vamos ter uma combinação ideal. Na própria combinação do arroz e feijão, né, que o brasileiro gosta muito de comer, nós temos um perfil de aminograma já completo. O que é o aminograma? A avaliação nutricional desses alimentos mostra que tem todos os aminoácidos essenciais e não essenciais na combinação do arroz e feijão. Ou seja, se você come arroz e feijão com uma certa constância, você já está garantindo um bom aporte proteico. Mas é muito importante a diversificação, principalmente se você sendo vegetariano, é importante diversificar. Tem que tomar um certo cuidado, que muitas vezes a pessoa tira a carne e ela exagera nos ovos e no queijo, nos laticínios. E a gente sabe que o ovo é muito saudável, mas tem que sempre ser orgânico, mas numa grande quantidade pode sobrecarregar um pouco o processo digestivo. E a questão dos laticínios, apesar de eles estarem muito popularizados na nossa cultura, eles são extremamente inflamatórios, né? Então, muito queijo, muito leite, muitos derivados, requeijão, creme de leite, iogurte, né? Não é bacana para quem está fazendo uma transição por uma dieta vegetariana, tá, pessoal? Outra coisa que é importante é não comer cru, tá? É importantíssimo que os alimentos vegetais, né, todos esses grãos, não sejam comidos cru, né? Então você precisa passar por um processo de cozimento, pode ser no vapor, pode ser na panela de pressão, no caso dos feijões, do grão de bico, mas você precisa cozinhar. Eu até recomendo, uma grande questão que é levantada em relação a essas fontes de proteína, é que elas têm muitos elementos antinutricionais, oxalatos, fitatos, tem lectinas, né? Então, para que você possa desativar esses elementos antinutricionais desses alimentos, o ideal é que você deixe eles de molho, né? O feijão deixe de molho, o grão de bico, a ervilha, a lentilha, deixe de molho por pelo menos 24 horas. Isso já vai tirando um pouco desses elementos antinutricionais e depois no cozimento você vai já diminuir bastante também. Ou seja, quando você for comer, esse alimento vai estar com uma capacidade de ser absorvido muito maior. E também, né, pessoal, é óbvio, independente de você ser vegetariano ou não, para que você possa absorver bem proteína, alguns aspectos são fundamentais. Primeiro, comer com consciência. Você tem que comer devagar, você tem que mastigar, triturar bem esse alimento. Quanto maior tiver o pedaço de alimento que for para o estômago, mais difícil vai ser de absorver essa proteína. E também é importante, aqui na boca, nós temos principalmente a quebra dos carboidratos através da amilase, e nós temos lá no estômago a quebra das proteínas por várias enzimas, mas principalmente o suco, né, gástrico, o ácido clorídrico, ele é capaz de quebrar os peptídeos, né, que seriam essas estruturas de vários aminoácidos intrincadas uma na outra. O ácido clorídrico vai lá e quebra em pequenos pedacinhos até chegar em aminoácido para que a gente possa absorver. Se eu não tenho um ácido clorídrico bom, eu sou um cara que eu tenho gastrite, que eu tomo omeprazol, que eu tomo pantoprazol, que eu realmente agrido o meu estômago com certa frequência, eu tenho refluxo, tenho hernia de hiato,
você vai ter que tomar muito mais cuidado, você vai ter que corrigir essa hipocloridria. O que é essa hipocloridria? É uma baixa produção do ácido clorídrico pela célula parietal do estômago. Se eu não tenho ácido clorídrico, eu perco a capacidade de quebrar em aminoácidos essa proteína e, portanto, essa proteína vai lá para o intestino e vai inflamar meu intestino e vai produzir um monte de problema para a minha saúde. Outra grande vantagem da dieta, né, que é importante enfatizar, da dieta vegetariana, com esses 4 grupos de fontes de proteína, é que existe uma grande quantidade de fibras prebióticas. O que é uma fibra prebiótica? São fibras que nós não digerimos, mas que as bactérias do nosso intestino amam e que dá sustentação para que bactérias comensais boas se reproduzam, como lactobacilos, como os bifidobacterium, né, que são 2 espécies muito importantes que estejam em grande quantidade. E por outro lado, quando essas bactérias boas se multiplicam no nosso intestino, as outras que são as enteropatogênicas, como a Escherichia coli e outras, Clostridium e assim vai, nós vamos ter uma diminuição dessas bactérias nocivas patogênicas, porque as boas estão tomando conta. Ou seja, existe um microsistema fundamental que tem que ser mantido para que a gente possa ter saúde e se manter saudável. Então era sobre isso, pessoal. Se você pensa em fazer essa migração do carnivorismo, né, das dietas ricas em carne, em produtos animais, para uma dieta vegana, vegetariana, é possível sim. Você não vai ter grandes problemas de saúde, só que você tem que ter acompanhamento médico. B12, ferro, zinco, cálcio, tudo isso tem que ser avaliado para ver se você está comendo da forma correta, está tendo as fontes nutricionais de vitaminas, sais minerais de maneira equilibrada para o seu corpo. Também sempre lembrem que consumir vegetais é muito mais sustentável para o planeta do que produzir carne. Produzir carne devasta o ambiente, tem sofrimento animal envolvido, existe uma cadeia produtiva que desequilibra os rios, né, os riachos, tem uma cadeia produtiva que polui o ambiente com muitos antibióticos, com muito medicamento que é utilizado nos animais, vacinação, etc. Ou seja, realmente é muito bom, se a gente não está ainda vegetariano, a gente se tornar um pouco menos carnívoro. Isso faz bem para nós e faz bem para o planeta. Também dentro dos assuntos da longevidade, existem vários estudos mostrando que pessoas que mantiveram dietas equilibradas vegetarianas vivem mais, têm menos doenças crônicas e são muito menos inflamadas do que aquelas que comem muita carne. E a carne, por outra vez, quando é consumida numa certa quantidade por semana, principalmente as carnes processadas e vermelha, ela passa a ter aumento da incidência de vários cânceres. Tá? Todos os cânceres praticamente aumentam a incidência e a prevalência quando a pessoa passa a consumir uma quantidade de carne muito constante todo dia. Era sobre esses conhecimentos. É claro que esse assunto é polêmico. Eu quero que vocês interajam comigo aqui nos comentários, me digam se vocês estão fazendo essa transição e quais as dificuldades que vocês estão enfrentando, e se eu puder eu vou responder um pouco mais aqui. E se vocês gostaram desse assunto, por favor, dê o like, deixe o comentário e compartilhe com uma pessoa que você gosta. Até a próxima!